Começar agora? Já? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus ilumine a cada um de nós. Que todos sejam bem-vindos à casa de Jesus. Nesse momento que estamos aqui com o propósito de mais um trabalho aqui nesta casa, no Centro Espírita Fonte de Luz, aqui em Afogados da Engazeira. Que possamos todos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de amor e bondade. Que Ele nos ilumine a cada um de nós e que possamos perseverar sempre neste caminho, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas que está acometendo toda a humanidade. Mas esse é o momento maior da gente aprender as lições e nos aproximar cada vez mais de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, que veio até a terra trazer para nós todos esses ensinamentos. E assim que possamos iniciar mais uma reunião doutrinária na noite de hoje. Hoje nós vamos estudar, dando continuidade ao livro Renovando Atitudes, o item Os Olhos do Amor. E é baseado também, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E o nosso item de estudo de hoje é a necessidade da caridade segundo São Paulo. Paulo nos disse: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e também a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que tine. Nesta passagem, Paulo nos ensina que a caridade é muito mais profunda e importante do que a gente doar daquilo que nos sobra. Muito embora isso seja um ato caritativo, mas não resume a grandiosidade dessa virtude chamada caridade. Ele também define a caridade de uma forma bem clara, para a gente poder entender, que é a reunião de todas as qualidades do coração, que é o amor. E ele faz uma diferença, ele mostra que há uma diferença, entre a gente doar coisas, distribuir alimentos, todo esse trabalho social, tudo que está ligado a essas práticas exteriores. Então ele faz essa diferença, porque tudo tem que ter o envolvimento do amor para ser a verdadeira caridade. Ele também nos alerta para que a gente, quando for falar dos ensinos de Jesus, a gente tenha muito cuidado com o que a gente está ensinando, se a gente não estiver praticando. Porque não adianta ser belas as palavras e pobres as ações. Porque assim essa palavra, ela fará muito barulho, como o sino que está ali tocando. Chamará atenção. Mas ela não vai modificar
aquelas pessoas pela qual está se dirigindo essas palavras. Então a caridade exige muito de cada um de nós, né? Segundo o apóstolo João, Deus é amor. Então, se a gente permanece nesse amor, Deus também está conosco. Consequentemente, nós somos herdeiros e filhos dele. Então, todos nós somos amor. Então, para a gente entender melhor a caridade, a gente tem que ter este amor pelo nosso próximo. Quando a gente vai fazer a caridade, a gente tem que saber por que nós estamos fazendo. Quais são as nossas intenções? Será que há algum interesse por trás disso tudo? Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque muitas vezes doamos coisas para satisfazer a nossa vaidade, para mostrarmos que somos bons, né? Alimentando muitas vezes a nossa vaidade. Então a gente tem que pensar e entender realmente a profundidade da caridade. Porque Jesus disse, né, que a gente que conhece a árvore, se ela é boa, pelos seus frutos. Então nós vamos ser conhecidos pelas nossas obras, pelas nossas ações, por tudo que a gente fizer de bom. Então, quando a gente unir essas qualidades todas, a generosidade, a compaixão, a humildade, né? Então, se a gente reúne no amor, então a gente está realmente entendendo e vivenciando realmente a caridade. E quando a gente se envolve com a caridade, a gente se transforma pouco e pouco, né? É como vivenciou o próprio apóstolo Paulo. Ele disse, já não sou eu que vivo em mim, mas é o Cristo quem vive em mim. Então, que a gente possa tomar isso como exemplo e procurar, no nosso dia a dia, exercer a caridade. Muitas vezes, a gente pensa que está praticando a caridade e não estamos. Porque a caridade, a gente não escolhe as pessoas para ajudar. Mas muitas pessoas dizem, eu não vou mais ajudar a fulano porque é uma pessoa ingrata, não reconhece o que a gente está fazendo. Isso não é caridade. É um ato caritativo, né? Você está distribuindo ali coisas materiais, é válido. Mas você não pode escolher a quem ajudar. Você ajuda a quem está precisando. E quando a gente for ajudar as pessoas, a gente se envolva realmente com amor. Porque às vezes você vai ajudar alguém, mas você nem chega perto daquela pessoa. Não procura escutar aquela pessoa, o que ela tem para dizer. Não escuta suas lamúrias, seus sofrimentos. Você dá a esmola, faz a caridade de forma fria, mecânica, sem aquele envolvimento do verdadeiro amor. Jesus colocou a caridade para todos nós como o caminho da salvação. Então seria muito fácil e cômodo se a caridade fosse só dar esmolas. Todo mundo já estaria salvos. A caridade, ela é muito mais profunda. Ela exige esse mergulho dentro de nós, para a gente se conhecer melhor, se melhorar, se transformar.
que a gente possa ter piedade daquele outro que está numa condição, não é, financeiramente inferior à nossa, mas isso não nos dá o direito da gente se julgar melhor do que o outro, nem ajudar humilhando, constrangendo. Que a gente procure fazer a caridade de forma desinteressada, baseado na compreensão da lei de Deus, que nos torna irmãos uns dos outros. E quando a gente for ajudar alguém, que a gente vá com esse propósito de amparar, de aliviar as dores, aliviar os sofrimentos daquela criatura que está ali naquela condição. Pois nós estamos aqui vivendo experiências que precisamos vivenciar para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento espiritual. Então a gente tem que procurar no dia a dia se esforçar sempre para exercer a verdadeira caridade. O nosso inesquecível Chico Xavier, ele nos disse que a caridade é um exercício espiritual, que toda vez que a gente faz o bem, a gente movimenta as forças da alma. Então, grandes ensinamentos do nosso inesquecível Chico, não é? Então, que a gente vá nesse exercício diário, constante, lutando para exercer realmente a caridade. Que a gente procure fazer, né, o que Paulo sempre também nos ensinou. Naquela época, falando aos cristãos de Corinto, ele já ensinava tudo isso, falando da verdadeira caridade, né? Então, quando a gente for olhar o outro, a gente veja com esses olhos do amor, conforme Hamed aqui nos ensina, não é? Porque essa é a grande proposta da caridade, é a gente olhar o outro com amor, com os olhos do amor, não é? Então, quando a gente olhar o outro, que a gente possa entender que ele é feito da mesma essência que nós. Não é? Se Deus é amor e se nós somos a sua imagem e semelhança, então todos nós somos amor. E se somos amor, então a gente não pode olhar o outro sem esse olhar. Sem esse olhar de compaixão, de entendimento, de entender que ele é meu irmão perante Deus. Não é? Então, muitas vezes também a gente pensa que conhecimento espiritual nos torna um indivíduo caridoso. Nem sempre. Porque às vezes você não tem nenhum conhecimento espiritual e é caridoso. E às vezes tem o conhecimento e não é. Esse conhecimento é para a gente se aprofundar, se alargar, não é? Para entender realmente o que foi que Jesus quis nos ensinar. Não é? Então, da mesma forma, também, a fé não é sinônimo de caridade. Né? Segundo Tiago, em sua epístola, né, no capítulo 2, versículo 17, ele nos ensinou que a gente pode ter até muita fé em Deus, fé nas nossas próprias forças, mas se nós não tivermos caridade, nada seremos. Porque fé muitas pessoas dizem que têm, a maioria. Crê em Deus, crê em Jesus, crê em Maria, não é? Mas não passa disso. Cadê suas ações? Cadê suas obras? Qual o trabalho que você tem prestado para Jesus? Porque se eu digo que amo a Deus e não amo ao meu próximo, então eu não amo Deus. Se eu digo que eu tenho fé e não faço nada com essa fé que eu tenho, de nada está servindo essa fé.
Então eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que chegar perto do meu irmão que está passando por necessidades, conversar com ele, levar uma palavra de conforto, levar a esperança para ele. Entender que todos nós sofremos, uns mais do que outros, mas sofremos. Mas que tudo é lição, é aprendizado para cada um de nós. É do sofrimento onde a gente tira as maiores lições. É onde a gente aprende a ser melhor. É onde a gente aprende a entender melhor a grandeza de Deus, a justiça de Deus. Então a gente está vendo, não é, que não é fácil, realmente, porque exige essa transformação. A gente tem que lutar, a gente tem que batalhar diariamente, né, para a gente ser melhor. Para a gente entender o que foi que realmente Jesus quis dizer, fora da caridade não há salvação. Porque caridade não é esmola, como a maioria pensa, não. Unicamente dá esmolas materiais. Ajudas são importantes, é claro que é importante. Nosso corpo precisa do alimento material, mas também precisamos do alimento espiritual. Então, esse alimento espiritual a gente pode dar àquelas pessoas que a gente vai socorrer, que a gente está amparando. Porque aquele alimento espiritual vai lhe dar força, vai lhe dar coragem, vai fazer com que a pessoa crie ânimo para continuar vivendo. Então, se todos somos irmãos, cabe a cada um de nós ajudar uns aos outros, amparar uns aos outros. E não se distanciar um do outro, porque pensa diferente de nós, porque tem ideias diferentes, se comporta diferente, mas todos nós somos irmãos. Todos nós estamos aqui no mesmo barco. E a gente tem que procurar se ajudar um ao outro. Porque nós vamos responder pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Então a caridade, ela requer da gente essa mudança, essa melhora, essa transformação. Então, a proposta de Hamed é muito interessante para a gente olhar, né, o outro com esses olhos do amor. E é esse olhar que a gente deve ter. Então, que a gente possa fazer, né, das nossas pequenas tarefas, uma escada de ascensão. Ou seja, que a gente procure, né, trabalhando nesse caminho dessas pequenas tarefas, que a gente possa realmente, né, buscar a iluminação espiritual. Né? Que a gente possa erguer o estandarte de luz nos lares, nas ruas, nos ambientes de trabalho, né? Multiplicando esses gestos de solidariedade e amor ao próximo, respeito ao próximo. Nessa nova era que nós estamos vislumbrando já, não é? Afinal, né, a gente tem que compartilhar, né, essa prática da caridade, de uma vez que Deus, não é? Caridade é Deus em nós, é agindo em nós. Porque, como nós vimos, a caridade, né, é amor. E se Deus é amor e nós somos criados por esse amor, por essa centelha divina,
Nós somos herdeiros dele. Se nós somos herdeiros desse amor, então todos nós somos esse amor. Somos essa centelha divina, não é? Então, a gente sabe que a compreensão nossa, nós sabemos, né, da caridade, era uma coisa muito pequena mesmo. A partir do momento que a gente começa estudando, se aprofundando nos ensinamentos de Jesus, dos seus apóstolos, então a gente vai ver a grandeza dessa virtude chamada caridade, né? Que a gente tem que procurar viver na prática essa virtude. Porque o que nós mais falamos na casa espírita é sobre a caridade. Então a gente não pode ter mais nenhuma dúvida. A gente não pode mais alimentar dentro de nós essa caridade tão simplória, tão mecânica, tão fria. Não. Ela deve ser envolvida pelo amor, pelo esse amor fraternal que nos torna iguais uns aos outros, irmãos um dos outros perante Deus. Então, meus irmãos, era isso que a gente queria trazer para aqui, para todos nós, esses ensinamentos sobre a caridade. Que nós possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, que nos criou simples e ignorante, mas nos deu o livre-arbítrio para a gente fazer as nossas próprias escolhas, que possamos escolher o bem, que possamos escolher a caridade como caminho de libertação para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo.